Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estou aqui então voltando com os nossos encontros, nossas aulas. Vamos terminar Marcos agora, com certeza. Falta pouco, nós estamos até o capítulo 10. Professor, eu fiquei desesperado. Cheguei no capítulo 10, faltava um pouquinho para acabar e o senhor não gravou mais. Um monte de aluno pegando no meu pé para terminar, porque ficou a história pela metade. Não, vamos terminar. Hoje então vou retomar o capítulo 11, dessa vez vamos até o fim. E aí você fica conosco. Vou tentar gravar uma, duas aulas por semana, não sei se vou conseguir, mas uma por semana, com certeza, domingo, nem que seja domingo à noite aqui, antes do culto, depois do culto eu sento aqui e faço as minhas gravações para postar para vocês. Vamos então hoje continuar o quê? Nós estamos em Marcos. Nós estamos falando sobre Marcos e a leitura de Marcos como uma comunidade judaico-cristã, né? Nós temos trabalhado muito essa ideia e tentar a partir dessa comunidade judaico-cristã, essa comunidade, esse judaísmo dissidente da comunidade de Marcos, para entender como esse judaísmo dissidente vai ressignificando a fé que posteriormente se torna o cristianismo, tá? Vamos lá então, deixa eu passar aqui para vocês então na outra tela aqui para nós trabalharmos juntos. Vamos lá. Ok, deixa eu colocar aqui em Marcos 11. Eu já estava lendo, acabei deixando no final, né? Vamos voltar aqui. Primeira coisa que eu digo para vocês é que é muita coisa, gente. Vou tentar aqui apontar para vocês aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial. E aí depois vocês comentam aí, tem dúvidas, perguntas, para que a gente possa então ir se situando, tá? Tem muita coisa no texto, nesse texto do capítulo 11. Vou tentar aqui, deixa eu só me arrumar aqui as minhas telas aqui para a gente poder acompanhando o que eu escrevi com o material aqui do nosso conteúdo da aula de hoje. Vamos lá então. Então vamos lendo, como nós fazemos nas outras aulas. Sempre da leitura do texto para a teologia, torna mais suave, mais fácil. Aquilo que eu falo para vocês que tiveram aula de métodos de estudo bíblico comigo, né? Na prática, aquela metodologia toda você usa, professor? Eu uso, só que vocês vão vendo que aos poucos ela vai ficando uma coisa meio, que a gente fala, autônoma, até inconsciente, né? Só acontece, tá? Então essa que é a ideia, vamos tentar estudar o texto e deixar ir acontecendo, para nós irmos entendendo aí como que o texto se coloca, não aquele monte de regra e tal, né? Aquilo é importante, principalmente quando você vai fazer um estudo, assim, mas depois com o tempo você vai ganhando mais carne, como a gente fala, né? A gente vai ganhando um pouco mais de gordura aí, vai ficando mais fácil de lidar com o texto bíblico, tá bom? Vamos lá. Então, Marcos, 11, 1. Então, nós terminamos, só para nós lembrarmos, né? Terminamos o Marcos 10 aqui, para dar uma retomada rápida, né? Então, lá no finalzinho, do 32 ao 52, acho que era o último bloco. Aqui, ó. Então, estavam indo para Jerusalém, isso é importante, estavam subindo a caminho de Jerusalém e tal, né? E se admiravam ali os que seguiam e tal, né? Ok, isso é importante, várias coisas que eu devo ter falado naquela aula, né? Mas no Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, nesses três evangelhos, diferente de João, tá? Jesus só vai para Jerusalém uma vez. Quando ele vai, ele já é o fim. Então, o ministério de Jesus é totalmente na Galileia. 95% do ministério de Jesus é na Galileia. Entre os judeus, só de 5 a 10%. E eu já vou falar mais sobre isso. Só estou pontuando para nós lembrarmos aqui. Eles vão subindo, né? Tem aquela ideia deles tomados de apreensão, né? Claro, né? Ok. Eis que subimos para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue ao sacerdócio. Então, aquela questão da profecia. Falamos disso aí na última aula, provavelmente. Ok, o requerimento de Tiago e João, essa aqui é ótima, né? Falamos disso aqui também, né? Queriam se sentar aí ao lado direito e esquerdo de Jesus, né? Não tem nem vergonha desses pedidos. Ok. No finalzinho, eles foram para Jericó. Estavam subindo, né? Na verdade, o povo, acho que eu falei para vocês na última aula, devo ter falado. O pessoal contesta esse negócio dele ir para Jericó para subir para Jerusalém, né? Por que ele vai lá para o outro lado? Era só um caminho reto, ele vai lá para o outro lado para depois subir. Então, mas é narrativa. A narrativa ela tem sempre seu valor dentro da própria narrativa. Ok? Então, e no 52, então disse Jesus, vai, tua fé te salvou. Então, só para nós situarmos aqui. Capítulo 11, eles estavam subindo no capítulo 10. Capítulo 11, então, quando se aproximava de Jerusalém, opa, já estão lá perto. Então, não falei, né? Fica por agora.
Andando, gente, lá não é muito longe. De carro, da Galileia até Jerusalém, de carro, umas 2h30, 3 horas, tá? Não dá muito mais que isso, não. Então, se eles foram a pé, pode colocar umas 6 horas aí de caminhando, tá? É possível. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Opa, desculpa. Apertei um botão aqui, acabou abrindo a tela, né? Junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos. Monte das Oliveiras, só para ter uma ideia, ele é bem em frente ao templo. Então tem o templo aqui, e daqui a porta de entrada do templo, bem na frente, é o Monte das Oliveiras. Só que é uma frente assim, ó. Na verdade, existe um vale, e do outro lado do vale, o Monte das Oliveiras, tá? Então é o templo, o vale e o Monte das Oliveiras do outro lado, tá bom? Interessante até que dá para, se alguém tiver, quando eu estive lá, eu tive a impressão assim que se você está na porta do templo e você gritar, dá para ouvir no Monte das Oliveiras, que é literalmente só o buraco do vale e o Monte das Oliveiras do outro lado. O nível é o mesmo do templo e do monte. Então ali isso da entrada real, que tem a entrada lateral, que é a entrada da cidade hoje, é a entrada lateral, e a entrada do templo nos dias de Jesus, ela está fechada, né? Ela foi destruída, ela está fechada. O que nós temos acesso hoje em Jerusalém é pela entrada lateral. A entrada da frente hoje é só resto arqueológico. Tá? Então ali mandou os discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós. E logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei. Tem o pessoal que brinca esse negócio do jumentinho ser ninguém ter montado e tal. Eu não sei. Isso provavelmente não deve ter nenhum elemento assim fantástico no fato de nunca ninguém ter montado nesse jumentinho, né? Ele só seria um pouco menos manso. Bom, 11 também não é relevante dentro da passagem. 11:3, se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Ah, que coisa mais vaga, né? O Kyrios era um termo que também era usado para o imperador. Né? O Kyrios precisa dele. Então, será que a pessoa entender que estava falando de Jesus, né? Em todo caso, o texto dá a entender que já estava tudo armado, né? Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora da rua e o desprenderam. Alguns dos que ali, olha onde acharam, ó. Acharam o jumentinho, olha como é que é a narrativa, preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Então assim, é muito improvável, né? O cara pegou, amarrou o jumento do lado de fora, né? Alguns dos que ali estavam, então reclamaram. Que fazeis? Soltando o jumentinho. Vocês estão roubando? Que era o que dava a entender, né? Eles, porém, responderam, conforme a instrução de Jesus, que iam devolver depois do jumentinho, né? E levaram, então, o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, e Jesus montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante, como os que vinham depois clamavam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, toda a narrativa do jumentinho é por causa desses dois versos. Porque aqui, gente, Marcos aqui faz uma peça fantástica. Porque aqui ele vai, como é uma comunidade judaico-cristã, um dos procedimentos importantes para os fariseus nas comunidades judaico-cristãs era justamente a comprovação das escrituras. Então, por exemplo, quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, o que está acontecendo? Se você olhar na sua Bíblia, é Zacarias 9. Zacarias 9 tem lá justamente o texto, né? Quando fala, acho que é alegra, deixa eu ver, que eu tinha separado. Alegra-te, filha de Sião, eis que o teu rei vem, justo e salvador, humilde, montado num jumento. Então, assim, quando fala isso, claro, lá em Zacarias, não era humilde porque estava no jumento. Mas assim, só tinha jumento, entendeu? Tinha cavalo, mas eles não sabiam montar ainda. O cavalo, ele demora para ser domesticado para a montaria. O cavalo é domesticado antes para carroça. Mas para a montaria, ele demora, é o século I a.C. Certo que nos dias de Jesus já era para ter. Mas nos dias dos reis, lá em Zacarias, ainda não. Tá?
Só que Zacarias já está no retorno do exílio, mas ainda não. Século IV, dificilmente ali, entre os hebreus já teria a doma do cavalo. A doma do cavalo ali naquela região demorou muito, século I, século II a.C. Então por isso que o jumentinho era usado. Então você vai ver que os reis de Israel, quando entravam na cidade, entravam de jumentinho. Tem uma passagem em 1 Reis 1 que fala que Salomão então vai montar a mula real para dar um passeio, para demonstrar então o papel da monarquia ali, o papel do rei, né? Então é bem interessante que o que Marcos está falando? Toda essa narrativa do jumentinho é justamente para anunciar que Jesus é o Messias. É uma forma de anunciar. Está dizendo para os judeus o quê? Está dizendo para os judeus que o Antigo Testamento está se cumprindo, que Jesus está cumprindo aqueles símbolos do Antigo Testamento ao entrar em Jerusalém montado no jumentinho. Tá? Outro detalhe importante aqui da narrativa que a gente desconhece é isso aqui, ó. E muitos, 17 também, né, que eu coloquei já do 18, né, 17, levaram o jumentinho e ele montou sobre ele. O humilde está onde no jumentinho? Está na postura de Jesus. Porque Salomão andou no jumentinho, os reis andaram no jumento, mas Jesus é a pessoa simples, que não tem nada. Entendeu? Aí que está a humildade. A humildade não está no montar o jumentinho. A humildade está na postura. Ele não é um rei que monta o jumentinho para usurpar o povo. Ele é aquele que veio para ajudar o povo. É aí que vai estar, então, a humildade da narrativa. Tá? Outro detalhe importante da narrativa, que a gente às vezes não percebe, é esse aqui, ó. E estendiam suas vestes no campo e outros ramos. Então, domingo de ramos, foi esses dias para trás aqui. E muita gente nem sabe por que tem isso, né? Então, primeiro as vestes. As vestes, você vai encontrar uma narrativa no Antigo Testamento. Tá? Ó, 2 Reis 9, verso 13. O que aconteceu? Eles estão jogando as vestes no chão quando Jeú é proclamado rei. Então, quando Jesus está entrando em Jerusalém e eles colocam voluntariamente as vestes para que o jumentinho passe ali na entrada, é uma forma de anunciar que ele é o rei. Outra forma de anunciar que ele é o rei são os ramos. Os ramos, muita gente não conhece porque está nas Bíblias de Macabeus. 1 Macabeus 13, 51 e 2 Macabeus 10, 7. Você tem o Simão Macabeu entrando em Jerusalém, expulsando os Seleucidas, e o povo então recebe ele com ramos de oliveira e salmos. Então, ramos de palmeira, né? No dia lá é ramos de palmeira e salmos. Tá? E então se torna um símbolo de libertação. Então, quando o Macabeus liberta o povo, as pessoas anunciam isso com os ramos de palmeira. Quando Jesus entra no templo, eles usam os ramos de novo, estão anunciando que Jesus não é só o Messias, mas é o libertador, assim como foi Macabeu, foi libertador. Judas Macabeu foi o libertador, só que no caso aqui é Simão, né, filho dele, que foi o libertador dos gregos. Jesus ali entrando em Jerusalém, as palmeiras anunciam como libertador dos romanos, né? Seria alguma coisa desse gênero assim. Tá? E o terceiro elemento que ele traz, que é importante na narrativa, é o canto. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse sim, o termo Hosana é salva agora. Tem gente que não sabe, né? Mas Hosana, Hoshiana, tá? No hebraico é Hoshiana, que é a noção de salva agora. Salva agora. Eles estavam cantando, salva-nos agora. Então ele é o Messias, aquele que vem, aquele que estendem as roupas para que ele ande, aquele que com as folhas de palmeira anuncia o libertador, e com o canto eles clamam, salva-nos agora. Então você acha esse clamor no Salmo 118. Salmo 118, verso 25 e 26, lá você vai ter então esse Hosana, que é o salva agora, né? Hoshihana, né? Bendito o reino que vem, né? O reino do nosso pai Davi, lá nos Salmos, tá? Então, assim, é um texto muito rico. E toda essa narrativa, então, vão lá, acha o jumentinho, traz, ele entra em Jerusalém no jumentinho, aí tem toda essa simbologia. Isso era para quê? Isso foi tudo colocado dentro do texto bíblico para anunciar. Entende que quando Marcos está escrevendo o texto dele, o objetivo principal de Marcos é trazer ali para sua comunidade, para os discípulos, quem era Jesus. Manter claro para os discípulos quem era Jesus.
O texto de Marcos, ele tem essa orientação discipular. Essa ideia de discipulado é muito importante na narrativa dele. Então, nos dias que ele está escrevendo, no ano 60, já 30 anos depois da morte de Jesus, há necessidade de, olha, quem é Jesus? Né? Trazer que Jesus é o Messias. E anunciar isso para os fariseus, anunciar isso para os judeus que faziam parte da comunidade. E para anunciar isso para um gentil, não tinha problema, ele é o filho de Deus, tá boa. Mas para o judeu tem que ter prova. Então o anúncio vai vinculando as coisas que Jesus fez com os símbolos bíblicos, para que quem veja fala, realmente ele é o Messias. Então você tem 3 evidências messiânicas aqui. Você tem a entrada no jumentinho, você tem as vestes e as palmas, você tem ainda a hosana. Né? Então os 3 aí são elementos que indicam que ele aí era o Messias. E ele continua, né? No verso 10, ó, bendito o reino que vem, o reino de Davi, olha lá, ainda anuncia o reino, salva-nos, Rosh Hashanah, nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado para tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então quando ele chegou em Jerusalém, entrou, foi direto, lembra que eu falei? Monte das Oliveiras, desceu o morro, subiu, a entrada já é o templo. Logo na entrada da cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém tem a cidade fora da muralha e a cidade ao redor da muralha. Logo na cidade ao redor da muralha, você atravessou a muralha, andou um pouquinho, Monte das Oliveiras, desceu, subiu, porta do templo. Então ele entrou a cidade, muralha, chegou ali ele está ali no Monte das Oliveiras, vai descer, subir e está na frente do templo. Tá? E aí você tem toda a muralha ali ao redor do templo. E quando entrou em Jerusalém no templo, é claro que, só um detalhe, né? É diferente dos dias de Davi, tá? Então hoje o pesquisador da arqueologia fala que a cidade que existe hoje, Jerusalém, ela se mudou um pouquinho. A cidade de Davi era um pouco mais para baixo e a cidade de Jerusalém atual um pouco mais para cima. Então ela foi se mudando, tipo uma cidade que vai trocando o centro aos poucos. E aí hoje o centro é um local diferente dos dias de Davi. E quando ele entrou em Jerusalém, estava direto no templo, tendo observado tudo, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Para aqui, né? E aí é o seguinte, agora o bicho vai pegar. Daqui para frente é no gás. E ele vai, então, todas as narrativas são todas cruzadas, todas uma imbricada na outra, porque aqui já começa o anúncio do fim. Tá? Então vamos lá. 11, verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Isso aqui é ótimo, né? Para pensar, Jesus, você tem ideia do contexto agrícola, né? Jesus está andando com seus discípulos, de repente deu fome, olha, tem uma figueira, vamos ali ver se a gente acha um figuinho, né? Então ele já foi ali para ver se achava um figuinho com os discípulos, né? Porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Isso aqui é importante. Nós vamos pegar a narrativa e vamos conseguir entender isso daqui a pouco, tá? Então ele aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Começa assim, ele estava com fome, foi tentar achar, beleza. Até aqui não tem problema nenhum. Então lhe disse Jesus, disse para a árvore, né? Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então, professor, mas que esquisita essa narrativa, como é que é isso? Por que Jesus vai praguejar a pobre da árvore que não tinha fruto? E ela não estava errada, a árvore, porque não estava na época, ela realmente não ia ter fruto. Mas isso aqui é importante por causa da próxima narrativa. Aqui é um estilo de narrativa, que você entenda, muito do texto bíblico, gente, não é um texto jornalístico, que conforme as coisas estão acontecendo tem alguém anotando. Não é um texto jornalístico. É um texto montado. Algumas montagens, o sentido está na montagem. Por exemplo, na filha de Jairo, quando Jesus está indo no meio, a mulher com fluxo para ele, aí tem e depois volta a filha de Jairo. Isso é uma construção, porque ele quer trazer um sentido com essa parada. Aqui também, Jesus está voltando de Betânia e encontrou a figueira. Aí tem um evento, depois quando ele volta, encontra a figueira de novo. Então é o mesmo estilo
da filha de Jairo. É uma parábola interrompida. Essa interrupção ela contribui para o sentido da palavra. Beleza? Então ele começa a parábola assim. Jesus está vindo, está com fome, olhou a figueira. A gente não sabe nada sobre essa figueira por enquanto. Só sabe que a figueira não produz, estava fora de época, e Jesus parece que ficou bravo com a figueira. Falou: olha, ninguém nunca mais coma fruto de ti. Mas grava, porque isso vai ser importante por causa da interrupção que vai acontecer. Que interrupção é essa? Olha comigo aqui. Ó. E foram então para Jerusalém. Entrando no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. Agora eu vou mostrar um monte de coisa para vocês. Aqui a gente para e fala: nossa, o que aconteceu? Vamos lá. Jesus acabou de chegar em Jerusalém, gente. Ele não pregou para ninguém, ele não saiu fazendo evangelização, ele não fez política, nada. Ele foi direto para o templo. E o que ele foi fazer? Virar a mesa dos cambistas. Logo no primeiro dia. No primeiro dia. Jesus passou o ministério inteiro dele na Galileia, indo lá para Cafarnaum, desce para Galileia, Samaria, Tiberíades, vai ali para Damasco. Não chega aí para Damasco, para Síria, Fenícia, aquela região ali. Sempre naquela região ali, ao redor do Mar da Galileia. E claro, na Páscoa, o que os judeus faziam na Páscoa, gente? Eles fazem, geralmente, peregrinação até o templo. Isso é tradicional entre as famílias judaicas, né? Para lembrar a memória do êxodo, o Pessá. Né? Então todo mundo faz aquela peregrinação até o templo e vai comemorar a Páscoa junto. E Jesus foi com a comunidade toda, não só com os 12 discípulos, foi com muita gente. Né? Os 12 discípulos estavam no grupo dele. Chegando lá, primeiro dia, ele chega na cidade, dá uma olhada no templo e vai dar um pulinho em Betânia. Cidadezinha do lado ali, provavelmente hospedagem mais barata, né? Comida mais barata, porque no templo era tudo super inflacionado. Quando ele volta, ele tem fome, acho que passou na figueira ali, tal, não tinha, praguejou, falou: ó, Figueira, o negócio é o seguinte, a casa vai cair pra você. Ó, Figueira, ninguém nunca mais coma fruto de ti, porque você nunca dá fruto. Você olha pra você, por fora, você é uma figueira total, tem folha, tá aqui, tá bonita, mas quando chega por dentro, não tem aquilo que é o mais importante, que é o fruto. Grava isso, porque vai ser importante. Então ele entra em Jerusalém, direto no templo. A primeira coisa que ele vai fazer é expulsar os que ali vendiam e compravam. Por que isso? O que aconteceu? Gente, eu estive lá. Na entrada do templo, hoje, é claro, você não tem mais como ver nada. Mas tem uma coisa que ficou lá que é importante, que são os columbários. O que é um columbário, professor? Procura na internet depois aí, Columbário de Jerusalém. Vai ter vários. Columbário era um tipo assim, um porão subterrâneo. Claro que lá não é terra, tá? É calcário, então eles cavaram a rocha, fazem um porão subterrâneo, colocam uma gradinha e lá embaixo naquele porão, geralmente porão gigante. Eu fui em um columbário que tinha uns 80 metros, bem grandão, com várias alas. E cada ala tinha uma parede, e na parede ele faz vários buraquinhos na parede, desse tamanho mais ou menos assim, um pouquinho maior do que isso, que é para quê? Para as pombas. O columbário é onde as pombas eram criadas. Na entrada do templo, um columbário para centenas de pombas, ou milhares. Eu não fiz a conta de quantas devia ter lá. Mas aí, o que acontece? Para que as pessoas, quando iam no templo, passavam no columbário, compravam a pombinha e iam lá fazer o sacrifício. Da mesma forma que tinha aquele columbário que ficou resquício arqueológico, deve ter muito mais coisa que deve ter tido na época. Então aquilo lá virou um baita de um comércio mesmo. Então, quando ele olhou aquilo, ele falou: o que os caras fizeram com o templo? A casa do Senhor virou comércio. Derrubou as mesas dos cambistas. Quem são os cambistas? Cambista, gente, é o seguinte: quem faz troca de moeda. Então veja que naquela época já tinha. Desde o século VII a.C. surge a prata, que é a moeda. A prata era para substituir os viveres. Então, por exemplo, o templo, você não podia vir com uma pombinha de sei lá onde para sacrificar. Chegava no templo, você corria o risco do sacerdote olhar sua pomba e falar que ela tinha defeito. E aí ia ser muito ruim. Então o que as pessoas faziam? Elas trocavam. Elas traziam a pomba de casa, passavam no cambista, tipo assim, ela trazia 3 pombinhas que ela pegou. Passava no cambista, trocava a pombinha por dinheiro, aí ela pegava o dinheiro, comprava aquela pomba de qualidade que era vendida lá, e aí essa pomba ele sacrificava. Quem ganhava no final do dia? O cambista. O cambista que ganhava.
Por isso que ele vira a mesa dos cambistas. Porque os cambistas estão arrancando o couro do povo com esse negócio. E o que os cambistas faziam no final do dia? Pegava as pombinhas que comprou dele a preço de banana e revendia para que outra pessoa fizesse sacrifício. E as cadeiras, olha lá, dos que vendiam pombas, que é os donos dos columbários. Demonstrando aqui que esse pessoal está trabalhando junto. Cambistas, columbários e os que vendem e compram, tudo trabalhando junto, para viver às custas do templo. Então o povo vinha de longe com peregrinação, ainda chegava lá, tinha todo esse comércio para por meio disso aí dizer que era de Deus. Então por isso que Jesus vai lá e vira tudo e chuta tudo. Olha o que ele fala. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. O utensílio aqui é a noção de venda. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Estão citando Jeremias. Né? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Jeremias capítulo 7. Então aqui ele retoma a profecia do Antigo Testamento, demonstrando aí que desde os dias lá do Antigo Testamento não tinha mudado nada. Então, para vocês entenderem, o povo veio. Tem um pessoal que gosta de romancear, não, porque Jerusalém era uma bênção, cidade maravilhosa, a cidade que brilha. Chega de longe, você chega a brilha. Não, tem nada disso. Jesus foi em Jerusalém uma vez, e a vez que ele foi em Jerusalém foi para condenar. Porque em Jerusalém se tornou covil de ladrão salteador. A casa do Senhor, não tinha mais Senhor na casa do Senhor. A casa do Senhor somos nós. Era isso que estava Jesus anunciando a todo momento. Não é mais o templo, não é mais a tradição judaica. Naquela tradição, que era uma tradição vazia, nem o judaísmo era mais aquilo. Então, até o próprio judaísmo, os fariseus eram extremamente críticos de toda essa ideologia do templo. Por isso Jesus não estava tão fora. Por isso a gente fala que Marcos é um judaísmo dissidente. Porque os próprios judeus já tinham vários grupos que eram contrários a toda essa maracutaia no templo aqui. Eu dou aula eu até provoco que muito provavelmente era o primo de alguém lá dos sacerdotes que estava vendendo os animais no pátio do templo. Né? Então, para você entender como esse negócio acabava acontecendo. Vós tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de tirar-lhe a vida. Aqui você marca. Isso aqui é a mesma coisa que aconteceu com Jeremias. Tá? Porque com Jeremias foi assim. Se você pega Jeremias 18:18, você vai ver que eles estão tramando contra Jeremias, porque Jeremias está denunciando que eles estão roubando o povo e manipulando usando o nome de Deus. Da mesma forma que acontece com Jeremias, é isso que Marcos está dizendo. Essas narrativas que fazem paralelo com várias outras narrativas do Antigo Testamento, é para mostrar para o público que era judeu cristão que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. E ele não precisaria ser um rei que veio e vai dominar todos os povos. Ele era um rei humilde, que está entre nós, e que procurou purificar aquilo que tinha de errado. Pois o temiam, quem o temia, no caso aqui os fariseus, por quê? Porque a multidão se maravilhava de sua doutrina. Maravilhava por quê? Porque ele estava denunciando o que os caras estavam fazendo de errado. No final do dia, se você fosse pensar hoje, se fosse hoje, Jesus pensa, chegando lá na igreja, vendo um monte de coisa errada e meteu a mão lá, e meteu a boca em todo mundo, virou a mesa, falou que estavam só manipulando e arrancando dinheiro e que de Deus não tinha nada. Pensou fazer um negócio desse na igreja hoje? Acho que não vão fazer menos não com Jesus. Se viesse hoje e fizesse isso, crucificava ele de novo. Ok? Veja só, ele nunca foi, pensa assim, ele nunca foi na igreja. Primeira vez que ele vai lá na igreja, ele vira a mesa, né, e faz toda essa crise lá. Falo, nunca foi assim, né? No ministério dele, durante o ministério dele, só foi uma vez ao templo. E é a primeira vez que ele vai ao templo, ele vê tudo aquilo errado, vira a mesa, chama todo mundo de ladrão e salteador. Por isso que vão prender ele. Tá? E aí vai ser o próximo passo. E vindo à tarde, saíram da cidade. E agora? Vamos lá, agora a gente volta para a árvore. E passando eles pela manhã, viram a figueira seca desde a raiz. Aí. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus,
Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crer que se fará o que diz, assim se fará com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Eu vou voltar aqui depois. Agora nós vamos entender o sanduíche. Ele começa falando, o que é a figueira? Hoje a interpretação desse texto é uma interpretação difícil. Mas uma das interpretações que eu gosto, assim, que é bem cogitada, é essa da metáfora. Que a figueira é uma metáfora do templo. A metáfora do templo. Assim como a figueira, o templo está lá bonito, cheio de flores, mas não tem frutos. Então, da mesma forma que a figueira, Jesus anuncia o quê? Com a morte da figueira, é o anúncio da destruição do templo. Assim como a figueira secou, o templo também ia ser destruído. Essa é uma das interpretações que tem. Eu acho as outras interpretações sempre mais difíceis. Aqui faz um pouco mais de sentido para esse texto da figueira, é esse aí, ó. Porque ele vai falar aqui, ó, a destruição do templo é justamente essa ideia. Nunca jamais alguém coma fruto de ti. Nunca mais alguém coma fruto de ti. A ideia de que o templo seria destruído e nunca mais alguém, porque nunca produz fruto. Era só externo. Olha lá, nada se achou senão folhas. Então, era a figueira, bonita, cheia de folhas, mas nada de fruto. Aí ele vai lá, e ele, então, da mesma forma que ele foi na figueira e não achou nada, ele foi no templo e só viu folha, tá vendo? Não achou nada. E aí então ele passou e foi embora, e viram então que a figueira tinha secado. E daí ele também amaldiçoa aqui no meio, né? Não que amaldiçoa, mas ele chama o Jeremias aqui na conversa, né? Quando ele fala que a minha casa era casa de oração, e vocês transformaram ela em covil de ladrões, salteadores, né? E então ele vai embora. Da mesma forma, então, a figueira seca, e da mesma forma ficou em aberto para fechar o paralelo, o templo secar. Da mesma forma que a figueira não tem fruto, só tem aparência. O templo não tinha fruto, só tinha aparência. A figueira secou e o templo também secaria. Seria mais ou menos essa a interpretação. Tá? Porque, em verdade, vos digo que se alguém disser que este monte ergue, te lança no mar, o monte do templo, né? Se jogar fora, vai para o mar, porque não vale nada, não tinha nada ali que valesse a pena. Né? Isso não é Jesus, né? Ah, Jesus não gostava do templo. Não. Amós já diz isso. Miqueias já diz isso. Que tinha que destruir aquele templo, porque aquilo ali era só local de arrancar dinheiro do povo. Isso já tem vários profetas do Antigo Testamento. E Jesus só retoma o que esses profetas trouxeram. Verso 24, agora ele fecha. Por isso vos digo que tudo quanto pedires em oração, crede, também recebestes. Assim será convosco. Mas o que isso tem a ver? Ele vai fechar. Quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. O perdão. Aqui, como que o perdão se encaixa nisso? Justamente pela perseguição, pelo que os próprios judeus vão fazer ao cristianismo nos dias de Marcos, né, e pelo que vai acontecer com Jesus. Né? Ali o que acontece? Vai ser tudo destruído. Então ora para que Deus, crendo que Deus vai cuidar de vocês. E se alguém tiver alguma coisa, se tiver alguma coisa contra alguém, ou a figueira, ou o templo, quando você orar, crendo, perdoa. Não é orar crendo, pedindo para que Deus te dê qualquer coisa, né? É orar crendo, principalmente pedindo pelo perdão, que aí fica dentro do contexto amarradinho, tá? Que é o que a gente faz lá no exercício de linguagem. Você vai ver que aqui nesse contexto imediato aqui, o que você vai pedir não é qualquer coisa. É pedir, é perdão. Perdoe as vossas ofensas. Perdoai qualquer um para que o Pai também vos perdoe. Aí ele fecha. Mas se não perdoar o vosso Pai também não vos perdoará as ofensas. Ou seja, no final do dia, o que aconteceu com a árvore, o que aconteceu com o templo, se vocês não perdoarem, vai acontecer com vocês também. Tá? Aí ele fecha assim. Finalzinho aqui então. Então regressaram para Jerusalém.
E andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: com que autoridade, isso aqui é ótimo, né, faz essas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazer? Jesus responde, devolve, né? Eu vos farei uma pergunta então. Se vocês me responderem, eu digo com que autoridade eu faço as coisas. Mas beleza, Jesus, manda lá. Aí Jesus não sabe brincar, né? O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Qual que é a pegadinha aqui, professor? Pegadinha ótima. Se eles falam que o batismo de João era do céu, então eles estão afirmando que João era homem de Deus. Para eles era um problema. Se eles afirmam que o batismo de João era dos homens, aí eles estão negando que João era um homem de Deus. Aí era um problema com a comunidade dos discípulos de João. Então Jesus aqui na narrativa coloca eles numa sinuca de bico. Se eles afirmam, é um problema. Se eles não afirmam, é outro problema. Da mesma forma que eles vão tentar pegar Jesus, com que autoridade você faz? Ele devolve na narrativa para eles. Olha, se vocês me responderem então de quem era o batismo de João, eu respondo. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditam nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo. Porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Deram uma de Miguel nele, né? Senhor, não sabemos não quem é. Jesus então, por sua vez, nem eu tampouco vos digo com que autoridade eu faço isso. Também não sei. Aí ele fecha aqui o capítulo 11. E deixamos aqui o capítulo 12, então, para a próxima, onde nós vamos falar um pouquinho das parábolas do templo, que é ótimo também, e vamos também dar mais uma outra aprofundada. Beleza, gente? Fico por aqui, então, e nos vemos na próxima. E vamos, orem por mim, orem pelo canal aí, compartilhem, façamos tudo que a gente puder fazer para nos motivar para a gente continuar fazendo essas gravações e compartilhando com vocês esses conteúdos. Falou? Até mais, pessoal!